Olá, meus queridos e minhas queridas do canal Diferencial da, mais uma vez aqui comigo, professora Alda Pereira, completando o quinto vídeo da série conversando sobre a língua portuguesa, né? Diferente dos outros vídeos que eu costumo postar aqui no canal YouTube, eu não venho apenas para falar do conteúdo, para dar aula técnica, teórica sobre os assuntos mais cobrados nas provas de língua portuguesa para concurso, porque este aqui é o nosso assunto principal. Não, desta vez eu quis vir mesmo conversar sobre a gostosa língua portuguesa e eu sou assim muito suspeita para falar, né? Declarar aqui para vocês a minha paixão por este trabalho tem sido uma constante. Então, sendo assim, eu resolvi hoje primeiro lembrar vocês o que foi esta série, né? Nós começamos falando sobre a importância da parte semântica, da gente estudar a significação das palavras, e ainda está valendo aquele conselho de ir lá à gramática e estudar aquele capítulo mesmo semântico, onde tem sinônimos, antônimos, palavras homônimas, palavras parônimas. Quem quer escrever bem, com propriedade e ter uma segurança no significado das palavras, né? Aconselho mesmo que se dedique a estudar aquela parte gramatical. E na sequência eu aproveitei, já fui colocando algumas estratégias, algumas dicas de redação, reforçando com vocês a necessidade e a importância da dedicação à leitura. Né? Para que a gente possa escrever bem, não se admite que não se tenha um repertório, que não se tenha um arcabouço intelectual. E isto não é algo que nenhum professor de redação lhes dê, mas é algo que você vai formando no decorrer da sua vida. São as leituras que você faz, né? São os cursos que você realiza, né? É o seu olhar para o mundo, a sua leitura de mundo, que faz com que o seu repertório vá se ampliando em termos de palavras, em termos de informações, em termos de fundamentações, para que no momento em que seja preciso você escrever sobre um determinado texto, você tenha argumentação o suficiente para defender a sua ideia acerca da temática que for apresentada. Então, naquele vídeo sobre a estratégia de redação, o foco em leitura foi assim muito bem direcionado. Então, na sequência, eu fui um pouco mais, comecei a dizer para vocês que, principalmente para os alunos que vão fazer a prova do Enem, né, que vocês podem se deparar com provas cujos gêneros textuais, né, aparecerão assim em profusão. Vocês terão uma série de textos com características diferentes. E tendo características diferentes, tem linguagens diferentes. Palavras com diferentes funções, né? E palavras também pertencendo a diferentes figuras. Então, eu dediquei um tempinho para conversar com vocês quais são as funções da linguagem, que para frisar, né, e deixar bem destacado que nenhum discurso é inocente. Todas as vezes em que a gente utiliza uma palavra, que a gente utiliza um discurso, a gente tem uma intenção muito clara com ela, né? A gente pode utilizar a nossa linguagem para apelar, para pedir, para emocionar, para enfatizar, para passar informações ou simplesmente para estabelecer contato, né? Vai depender muito daquilo que a gente quer. E vamos imaginar que, no geral, a gente utiliza a nossa linguagem para persuadir, para convencer que é digno da função apelativa da linguagem, né? Então, aquelas funções, né, é bom que sejam revistas por vocês, né, para que tenham melhor propriedade na hora de fazer a interpretação de um texto com gênero textual diferenciado, tá? Mas não só isto, né? Num outro momento de conversa, nós falamos aqui das figuras de linguagem, que tanto se apresentam nos poemas, nas poesias e também na gostosa linguagem coloquial, né? A nossa linguagem de todos os dias, que falamos de maneira bem criativa, utilizando as metáforas, as metonímias, né? As hipérboles, que são os exageros, enfim, uma linguagem recheada de significado. Então é importante que a gente, quando tiver um tempinho, veja isto também. E hoje estamos aqui nós para que eu possa conversar com vocês qual é a importância
importância do estudo sintático de uma língua. Para que será, né? Que utilidade tem eu estudar a parte sintática? Será que é apenas para eu lidar com sujeito, predicado, objeto, né? Estes assuntos que com certeza consumiram e consomem vocês no ensino fundamental e médio, e para os concurseiros então nem se fala. Esses assuntos também já me tiraram sono na época de estudante, mas ao longo, né, ao longo do tempo, e principalmente quando eu me tornei profissional da área, eu passei para o outro lado e resolvi então tentar compreender qual será mesmo a utilidade de a gente estudar a parte sintática da gramática, em especial da nossa, da língua portuguesa. Então observa só, estudar sintaxe da língua portuguesa significa a gente estudar como é que as palavras funcionam, qual é o papel que elas têm ali dentro de uma oração. Elas vieram ali para quê? Que recado é que as palavras podem passar para nós? Então aqui eu fui pensando numa maneira de dizer isso para outras pessoas, de dar notícias de que estudar sintaxe é muito importante. Se vocês pegarem esta parte sintática lá na gramática da sua preferência, encontrarão lá termos do período simples. E nesta parte de termos do período simples, o que é que vocês encontram lá? Sujeito, predicado, objetos, complementos, enfim, né? Nós encontramos vários termos que a gramática se preocupa em organizar desta forma. Termos essenciais da oração, termos integrantes da oração e termos acessórios da oração. Vocês lembram disso? Lembram? Pronto. Então, estes termos assim, estas nomeações não são à toa quando nós utilizamos expressões como essenciais, integrantes e acessórios. Imagine que eu aqui, conversando com vocês, dissesse apenas o seguinte: falaram sobre muitos assuntos nesta tarde. Vocês obviamente me perguntariam: quem falou sobre estes assuntos nesta tarde? Quando vocês me fazem esta pergunta, significa que faltou eu colocar o sujeito da oração, sobre quem eu estou falando. É importantíssimo que no momento da comunicação, para que o meu interlocutor entenda o que eu estou dizendo, eu preciso trazer o sujeito da oração, eu preciso dizer sobre quem ou sobre o que eu estou falando. Por esta razão, o sujeito ele se torna essencial sobre quem falo, tá? Da mesma forma que eu dissesse o curso diferencial simplesmente, e não dissesse mais nada a respeito dele, vocês diriam, sim, o que é que você vai falar sobre o curso diferencial completando aqui a oração, o curso diferencial se estende aos canais do YouTube. Pronto, agora eu coloquei informação sobre este sujeito, o curso diferencial Então, tecnicamente, como é que a gente chama informação? A gente chama de predicado. Então, sendo assim, eu não posso passar uma informação completa se eu não enunciar o sujeito, o sobre quem eu estou falando, e o predicado, a informação sobre esse sujeito. Então, até para a interpretação de texto, isto é fantástico. Eu preciso saber ali sobre o que se fala e qual é a informação acerca disto. Mudem o olhar de vocês agora quando forem estudar estes termos essenciais, sujeito e predicado, imprescindíveis para a compreensão de qualquer enunciado que você for criar, tá? Então, na comunicação, veja isso, tem algo que é primordial. Mas não só isto. Existem alguns momentos da nossa comunicação que é necessário que coloquemos termos que completem determinados termos. Quando eu falo isto, eu estou dizendo que tem alguns verbos que, se forem apresentados sozinhos, ou melhor, se a oração for escrita até eles, sentido completo eles não têm. Assim como alguns nomes também precisam de algo que integre, precisam de algo que completem estas orações. Tá? Então, olha só no enunciado que eu vou acabar de criar,
né? Contextualizando aqui esta nossa conversa, eu coloco: professora Alda disse. Já pensou? Se eu escrevo esta oração e coloco um ponto final, você imediatamente me perguntaria: professora Alda disse o quê? Pronto. Então, se esta oração exige uma pergunta como esta, significa que o verbo que eu enunciei, o verbo disse, precisa de um complemento. Ele precisa de algo que o integre. Então, é nesta hora que a gente chama os termos integrantes da oração. Termos que socorrem praticamente os verbos e socorrem os nomes quando a gente precisa dar uma completude ao nosso discurso. Então, vale dizer que quando se estuda os termos integrantes, vocês estão olhando para os objetos diretos e indiretos, que são os complementos verbais. O complemento nominal que vai socorrer o nome são estes termos integrantes. Então, a nossa fala precisa de termos que a completem. Não só isto. Quando falamos, quando enunciamos um discurso, a gente precisa também de palavras de brilho, de palavras de ênfase, de palavras que indiquem em que circunstâncias nós estamos enunciando uma oração. Observa só, quando eu digo neste momento, estamos no quinto vídeo. Ó, neste momento é uma expressão que eu estou utilizando para informar em que circunstância a oração ocorre. Neste momento, é uma adjunta adverbial de tempo. Em que circunstância eu estou falando isto? Tá? Então, esta expressão serve para dar um reforço, um brilho à oração. Já num outro contexto, dizendo: professora Alda Pereira, né, especialista em língua portuguesa, apresenta conteúdos para concursos. Olha só a ênfase que eu dei. Especialista em assuntos para concursos, ou especialistas em português, né? Esta expressão, quando eu utilizo, eu enfatizo quem é o sujeito, eu dou um esclarecimento a respeito dele. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos criando um aposto. Não é necessário colocar, mas se eu colocar, é para dar um outro brilho à oração. Professora Alda Pereira, especialista em língua portuguesa, né? Trabalha conteúdos para concursos. Então, este termo que eu coloco no meio da informação é para dar um brilho, é para dar um esclarecimento, é para o que o meu leitor não tenha dúvidas da expressão que eu estou utilizando naquela hora. Tá? Já, quando eu termino o vídeo com vocês, que eu digo, ó, meus caros, meus queridos, inscrevam-se aqui no canal. Quando eu uso esta expressão, meus queridos, meus caros, eu estou utilizando um termo para chamar vocês, que é o que a gramática chama de vocativo, né? Um termo utilizado para chamamento. Eu poderia simplesmente dizer, inscrevam-se. Mas quando eu digo, meus queridos, meus seguidores, eu enfatizo vocês, eu conclamo vocês. E isto é o que a gente chama de um termo acessório, né? Que nós utilizamos para dar um destaque, um brilho especial à oração. Então, sendo assim, o que a gente vai construir no nosso estudo de língua portuguesa de agora por diante, né? Depois desta série de vídeos, é ter uma compreensão melhor de como se processa o estudo sintático de língua portuguesa. Esta parte da gramática, especialmente, ela vai dizer, mostrar para você como é que se constrói uma oração, como é que tecnicamente as palavras se juntam para formar um texto, para passar compreensão a qualquer pessoa que se determina a lê-lo. Então, os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, os termos integrantes da oração, os complementos verbais, os nominais, os termos acessórios da oração, aposto, vocativo e entre outros, todos estes elementos, eles concorrem para que você possa fazer uma interpretação melhor dos enunciados, das alternativas e de todos os textos que apareçam assim, portanto, na frente de vocês para que se possa analisar. Tem um autor, né? Um autor da gramática que diz
que as palavras em língua portuguesa, né? Não em língua portuguesa, as palavras, de um modo geral, elas dançam em nossa cabeça, mas no momento em que nós as organizamos aqui para enunciá-las a ponto de que alguém compreenda tudo aquilo que a gente foi dito, passou por uma técnica, passou por um filtro, passou pela lógica que está aqui internalizada na nossa cabeça, e a gente aqui fora só se encarrega de dar nome a eles, como o gramático diz, né? Eu só me encarreguei de dar nomes àquilo que a gente já faz naturalmente, que é enunciar, que é comunicar, que é interagir com o mundo, interagir com os nossos interlocutores. Então aí, a partir desta nossa conversa, eu fico pensando assim, estudar língua portuguesa é uma paixão, escrever é uma delas, né? Compreender o outro é uma delas. E compreender o outro, ultimamente, tem sido uma ação que se constitui como um grande desafio para nós, né? É a partir do conhecimento, é a partir de um olhar sensível, de um olhar estudioso, que a gente pode compreender e se fazer compreendido. Tem uma frase aqui hoje, vocês pensaram que eu esqueci? Tem uma frase que eu trouxe para que a gente pudesse comentar aqui, tá aqui no meu celular, né? Eu deixei separadinho para que a gente pudesse falar sobre ela. É uma frase de Nelson Mandela, que diz o seguinte: não poderás encontrar nenhuma paixão se te conformas com a vida que é inferior àquela que és capaz de viver. Aí eu me lembrei de alguns alunos quando eles me falam que é impossível eles aprenderem a língua portuguesa na sua formalidade. Eu pedi, num primeiro momento, que eles tirassem esta palavra impossível do vocabulário, porque se a gente se considera incapaz, né, de aprender algo que possa nos apresentar uma outra forma de viver, é negar-se a vida, é negar-se a paixão e é passar um atestado de que não somos capazes de viver. Então nós podemos viver algo muito melhor do que a gente vive neste momento. Então, o que eu asseguro aqui para vocês, que a busca pelo conhecimento, a busca pelo saber, a busca por se melhorar a cada dia é o que nos faz seres apaixonantes e apaixonados pela vida. E é justamente por isso que eu estou aqui neste canal com este nome diferencial, né? É para apresentar não só os aspectos da língua portuguesa na formalidade, mas para deixar bem claro que estudar desta forma facilita com que a gente dialogue com o mundo em todos os seus níveis, seja no nível da informalidade ou no nível da formalidade. E uma crueldade seria sonegar isso para vocês, de forma alguma. Então, assim, meus queridos, nós encerramos o nosso 5º vídeo desta série, mas eu aproveito e informo para vocês que isto não vai parar por aqui. Nós vamos sempre surpreendendo vocês com todas as facetas que a língua portuguesa pode mostrar para vocês em termos não só de estudar para concurso, mas de entendimento de mundo e entendimento da vida. Eu fico muito grata pela companhia de vocês, né, em todos os momentos em que eu apareço, né, para a nossa conversa, e espero que continuem fazendo isto, me acompanhando. Coloque os comentários, estou esperando por eles, certo? Continue colocando que sugestões ou que olhar para a língua portuguesa você gostaria que fosse apresentado aqui no nosso canal, está certo? Então, fiquem todos em paz, né? Aguardo vocês no nosso próximo encontro, tá? E vão conferindo também em outras redes sociais que vez ou outra eu também faço uma aparição por lá, tá certo? Até a próxima, gente!